Olá, tudo bem? Mais um passo a passo na fé com você. Hoje nós vamos meditar numa palavra e eu quero que você venha comigo nessa meditação sem medo de se afogar na Bíblia. Nós mergulhamos, que ela tem muitas coisas maravilhosas escritas e ensinamentos, né, que nós podemos tirar para nossa vida. E hoje a gente vai estar meditando na palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4 e versículo 8, que vai contar a história de Sunamita, né, e Eliseu. Todos conhecem essa palavra, eu acredito. Tem uma maneira de ver a Bíblia de uma forma, eu não sei se é diferente, mas Deus, ele me direciona assim. Às vezes eu choro, às vezes eu rio, mas eu medito profundamente no que Deus está falando. E essa palavra nos relata uma mulher em Sunem. E a Bíblia vai dizer que Eliseu e Geazi sempre passavam por ali para ir orar no Monte Carmelo. E aquela mulher notou que aquele homem, na vida dele havia algo diferente, né? E ele transmitia para ela uma confiança. E ao passar do tempo, ela vendo a vida dele, ela convidou para que ele viesse então comer pão na sua casa, né? E a partir daí começou um envolvimento, vamos dizer assim, de amizade da família de Sunamita com Eliseu. Aí eles construíram, né, um pequeno quarto com um candeeiro, uma cadeira, uma mesa para proporcionar para ele um ambiente agradável, para que todas as vezes que ele viesse, né, passasse por ali, chegasse e pudesse então ser abençoado pelaquela família com aquele ambiente. Eliseu e Geazi, né, chegaram na casa ali onde eles prepararam e Eliseu falou: poxa, mas Sunamita tem sido uma mulher tão boa para nós, né? Fez tantas coisas boas para nós, nos ofertou coisas maravilhosas. Eu também gostaria de abençoá-la. Aí ele chama Sunamita para conversar com ele e ele diz: o que eu posso fazer por você? Eu posso falar alguma coisa pro rei ao teu favor? Eu posso falar alguma coisa com o chefe do exército por você? E ela diz: não, eu tenho tudo, eu moro no meio da minha parentela, eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Ela sai. Aí Geazi nota que ela não tem filho, né? Ela diz assim: olha, ela não tem filho, o marido dela já é velho, então, ou seja, as condições de se ter um filho são zero. Aí Eliseu chama ela novamente. Aí ele diz assim: por este tempo, passados os 9 meses, você conceberá um filho, né? Aí ela falou: não mintas pra mim. Não mintas pra mim, não precisa você me prometer nada. Fiz o que eu fiz porque eu quis fazer, não precisa me prometer nada. Eu sei que, né, talvez ela conjecturou, eu sei que isso não vai acontecer. Mas, depois do tempo, né, que passou, o filho nasceu e verdadeiramente aconteceu o que o coração do profeta desejou. Aí nós podemos entender que não foi Deus quem falou para Eliseu: ela vai conceber um filho. Não, foi o coração do profeta, uma oração que o profeta fez e foi atendido pelo Senhor, né? Mas a gente vai continuar andando porque não é aqui o ponto focal do nosso contexto do que a gente quer falar. E aquele menino nasce e ele cresce também, né? E a Bíblia vai nos relatar que em um determinado dia ele foi ter com o pai no campo, ou seja, na roça, no serviço. E lá ele começou a se queixar da cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai falou assim, um servo dele falou assim: vai, leva ele para a mãe dele. E a Bíblia nos relata que ele fica no colo dela até o meio-dia. Então provavelmente ele tinha saído cedo, voltou para casa antes do almoço e até o meio-dia ela ficou ali com ele nos seus braços, com a cabeça deitada no seu colo, e não resolveu, né, tudo que talvez ela fez, não resolveu, né, deu um chá ou fez alguma coisa como na época, como recurso, mas nada resolveu. E a Bíblia vai dizer que até o meio-dia, ali ele morre. Ali o menino morre. Aí nós contemplamos que muitas das vezes acontecem em nossas vidas coisas que não queríamos que acontecessem. E a Bíblia vai nos relatar que ela fala para o marido dela: prepara a jumenta, prepara um servo que eu vou ter com o homem de Deus. E ela não se deteve, ela não explicou nada para ninguém, ela falou: você vai. Você pega e vai, não para. Se alguém te cumprimentar, não cumprimenta. A minha vontade é chegar no nome de Deus o quanto mais cedo possível. E ela foi. Quando Geazi avista ela, ele diz: ó, Sunamita, vem aí. Aí Eliseu fala: vai. Pergunta pra ela se vai tudo bem com o marido, vai tudo bem com o filho, vai tudo bem com ela.
E ela diz, vai tudo bem, vai tudo bem. E ela continua, e ela se joga aos pés do profeta. Ele tenta tirar e Eliseu fala, não, ela está com uma amargura, ela está com tristeza de alma. E o que nós compreendemos com esta palavra? Ela vai até Eliseu, aquele que poderia, aquele que prometeu para ela. Ela diz assim para ele, por um acaso, eu te pedi um filho? Eu falei para você não mentir para mim, eu não pedi nada a você. Você deliberou uma palavra e o menino nasceu e agora ele morre. A tristeza dela era tamanha em seu peito. Mas Eliseu fala para Geazi, vai, não se detenha, a mesma forma, não se detenha, não cumprimente ninguém, se alguém te parar, não pare, continua, não perca tempo. O que ele estava dizendo, não perca o seu tempo falando com quem não vai conseguir te ajudar. Né? A mesma coisa ela fez ao sair de casa, ela não cumprimentou ninguém, ela não parou por momento algum, porque ela viu que ninguém conseguiria ajudar. Por mais que as pessoas falassem, ah meu Deus, que notícia, eles não poderiam resolver o caso dela. Então ela vai a quem prometeu. E aquele homem, Eliseu, ele era um profeta de Deus, ao qual Deus realizou um milagre através da vida dele. E o que eu acho bonito nessa palavra é que Eliseu, ele fala, Deus me encobriu o que está acontecendo. Antes dela chegar e jogar nos seus pés, antes de Geazi ir lá falar com ela, ele fala, Deus me encobriu o que está acontecendo. Ele não me mostrou, ou seja, ele não me falou. Eliseu também, mesmo sendo profeta, ele estava passando na sua experiência com Deus. Todos nós podemos estar em um nível de fé com Deus. Vamos todos os dias estarmos passo a passo crescendo no nosso nível de fé a Deus. E Eliseu também, porque com Elias, que era o seu mestre, ele também ouviu falar que ele ressuscitou um menino. A viúva de Sarepta, o menino morre, o moço morre. Ele vai lá e o menino ressuscita. Ele ouvia o seu mestre contar essa história, mas ele não tinha vivido essa experiência. Talvez ele contava a experiência que Elias tinha tido, mas não era uma experiência própria sua. E quando ele pede para Elias, eu quero porção dobrada do que você tem, da unção que você tem, ele também vai experimentar as experiências que Elias passou. Ele também vai precisar enfrentar grandes adversidades sem saber o que fazer, mas vai ter uma experiência a ser passada. Também para o profeta. Quando Eliseu ele pede porção dobrada daquilo que Elias tinha, eu acredito assim que Elias estava no céu conversando com Deus e diz agora... Só vai mandar ressuscitar o homem também. Só eu estar, não tem jeito. Não pode mandar esse o menino lá para ele ver como que é bom, como que é boa carga. Você tem a responsabilidade da unção que eu tinha na minha vida. Aí ele manda Geazi, não se detenha, porque é algo importante. É algo que você não pode dar atenção para ninguém. Aquilo ali que você precisa fazer é rápido, é de urgência. Muitas das vezes a gente corre para muitos lados procurando, né, uma solução. A gente se detém no nosso caminho, a gente para por qualquer voz que fala no nosso ouvido. Mas que nós venhamos entender que Deus, Ele é o alvo. Jesus é o nosso alvo. É Ele que tem solução para os nossos problemas. Quando você passar por alguma adversidade, não fique se detendo no caminho. Corre para aquele que pode resolver, aquele que pode dar solução ao seu problema. Foi exatamente isso que Sunamita fez. Eu não vou parar para falar com qualquer pessoa na estrada. Eu não vou parar para dar ouvido para qualquer pessoa. Eu vou ir naquele que me prometeu. Nós muitas vezes falamos de coisas nossas particulares para muitas pessoas. E nós temos que ver, tem sim profetas de Deus, tem homens, tem vasos de Deus, mulheres de Deus que verdadeiramente nos ajudam, né? Nos ajudam a caminhar a nossa vida com Cristo, mas nós temos que saber com quem nós abrimos a nossa vida, com quem nós
nós falamos os nossos problemas, porque tem muitas vezes que as pessoas vão nos ouvir e não vão conseguir resolver, ou vão nos criticar, ou vão falar mal, vão murmurar. Então não precisa. Tem muitas vezes na nossa vida que nós precisamos saber onde vamos, saber o caminho, saber o destino. E o destino é aquele que te faz a promessa, é aquele que pode cumprir, é aquele que pode verdadeiramente fazer alguma coisa por nós, como fez a sunamita. A Bíblia vai dizer que Geazi não consegue, ele vai e volta, o menino não ressuscita. Então Eliseu chega a casa, ele entra na casa e ele vê um menino deitado no seu quarto, na sua cama. Eu acredito que ali ele tem uma experiência com Deus. Elias ressuscitou, ele só ouvia falar. Agora ele vai ter que exercer a sua fé, acreditar naquilo que ele ouviu e fazer o mesmo processo. Aí ele se deita sobre o menino, boca a boca, olho a olho. Ele vai dizer que o menino aquece. Aí ele sai de cima do menino e a Bíblia vai dizer que ele anda para lá e para cá. Ele faz, vamos dizer assim, ele caminha para todos os lados do quarto. Eu acredito que pedindo a Deus, clamando ao Senhor. E aqui eu acho muito divertido que às vezes a gente conjectura, e brinca. Ele às vezes deveria estar falando com Deus, pelo amor do Senhor, que o Senhor faz com que esse menino ressuscite, porque tem uma mãe lá fora, é uma leoa. E se eu não sair daqui com esse menino, vai ser 2 na cova e vai ser triste o negócio. Então são coisas assim da Bíblia que a gente acha divertido, É por isso que eu digo, ler a Bíblia, conjecturar, a gente sorri também, a gente se alegra. Você pode ler a Bíblia de uma forma que vai te trazer prazer, você mergulhar nela, como eu disse no início, sem medo de se afogar. Deus, ele gosta quando nós entramos, vemos verdadeiramente, talvez o que o personagem está falando. É claro que não é essa conjectura que eu fiz, esse foi só um momento de distração, mas Eliseu precisava de uma intervenção de Deus. A Bíblia vai dizer que novamente ele se deita em cima do menino, olho no olho, boca com a boca do menino. E o menino, ele começa a respirar. Ele expirou 7 vezes e voltou à vida. E a gente fica se perguntando, quando lê essa mensagem, o porquê que o menino morreu? Por que esse rapazinho morreu se ele ia ressuscitar de novo? Qual era o propósito de Deus com essa ressurreição? Então você começa a olhar as mensagens que começam no capítulo 4 do livro de 2 Reis, mas ela não vai terminar ali, ela vai finalizar no capítulo 8. Aí você vai ver o quê? Você vai ver que Eliseu, depois de ter acontecido tudo isso, vai vir uma fome. Os reis se uniram da Síria e eles vêm agora contra Samaria. E haverá uma grande fome. E Eliseu então fala para a sunamita, sai daqui, vai para onde você puder peregrinar, fica lá até que tudo isso passe, aí depois você regressa. Como é importante ter intimidade com Deus, não é verdade? Como é importante você ter amizades com pessoas de Deus que servem de alerta, que te alertam, que te falam, olha, faz isso porque é verdadeiramente a vontade do Senhor. E nós temos que querer ser também profetas de Deus que falam a verdade, que sempre estarão com a verdade em sua boca. Vejo que sunamita, ela cata aquilo que Eliseu tinha falado para ela e ela sai. Deus é digno da nossa confiança. Não importa o que você passe na sua vida, não importa o que eu passe na minha vida, Ele é digno de confiança. Quando nós entendemos que podemos confiar no nosso Deus, dar crédito para tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, que a gente vai ver grandes coisas acontecendo. E vai se desenrolando, e a Bíblia vai dizendo que ela fica por 7 anos peregrinando na terra dos filisteus. Quando ela sabe que a fome passou, aí então ela regressa para Samaria, para Israel. Quando ela está ali, ela chega na sua terra, tem pessoas morando lá e não querem sair de jeito nenhum. Aí o que ela tem para fazer? Existia uma mulher que no capítulo 4, Eliseu perguntou, tem alguma coisa que eu possa falar de você para o rei? Alguma coisa que eu possa fazer por você? Ela disse não. Agora no capítulo 8, existe uma mulher que necessita de uma intervenção diante ao rei. E muitas vezes a gente pode até dizer, foi coincidência o que aconteceu.
Mas a Bíblia vai nos relatar que no exato momento em que Geazi estava numa conversa com o rei, contando para o rei os feitos de Eliseu, ele contava: pois é, rei, tu acredita que Eliseu ressuscitou um moço, um menino? Ele: não creio, pois aconteceu, o senhor acredita? E bem no exato momento em que eles conversavam sobre esse assunto, a sunamita chega para ter a conversa com o rei, para pedir novamente uma intervenção do rei pelas suas terras. E quando ela chega, Geazi diz assim: olha ali a mulher, olha ali o menino, olha o moço, é deles que eu estava falando para o Senhor que Eliseu ressuscitou. Aí o rei pediu confirmação, ela confirmou, né? E a Bíblia vai dizer que um eunuco, o rei mandou para junto dela, ir lá nas suas terras, pegar de volta tudo que era dela, expelir todas as pessoas que estavam lá, e além de tudo, eles deveriam pagar a renda de todos os anos que eles estiveram na propriedade dela. E a gente pensa que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e que elas não vão nos levar a lugar nenhum. Sempre meditava, né, nessa palavra, eu perguntava: por que o menino morreu? Se ele iria ressuscitar? Por que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos? É que existem propósitos de Deus, existe algo que o Senhor está fazendo por detrás de todas as coisas. A Bíblia vai nos relatar que existia no coração de Deus um plano secreto de salvação para mim e para você, que nem os anjos do céu não compreendiam. Mas quando Jesus veio à terra, Satanás pensou que era um reino neste mundo. Ele não entendia e não compreendia o que Deus estava fazendo. Quando no final de tudo ele entrou na vida de Judas para que verdadeiramente se concretizasse aquilo que ele queria, a morte de Jesus, ele não sabia que com a morte do nosso Jesus, ele cumpriria o propósito de Deus de salvação para as nossas vidas. Ou seja, ele, querendo ou não, ajudou no propósito que Deus tinha para conosco, para com a vida de Jesus, o propósito que Jesus veio fazer. Então que nós venhamos entender que a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É para quem ama a Deus, é para quem tem compromisso com Deus. Então não precisa se preocupar se você serve a Deus, está dando tudo errado na minha vida. Existem propósitos acontecendo, existem coisas que nós não podemos compreender, não conseguimos ver, mas existe um Deus que a Bíblia vai nos dizer: você não sabe o caminho do vento, você não sabe como se formam os ossos da mulher que está grávida, mas eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Tenho o pensamento de paz para dar o fim que vós desejam. Então que nós venhamos compreender que existe um Deus trabalhando todo o tempo para nos dar a paz, a alegria em nossos corações. E que nós não precisamos ter medo se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor. As mortes que muitas vezes são necessárias, tem mortes que vão ser necessárias em nossas vidas para se cumprir o projeto verdadeiro de Deus, para se cumprir o que Ele prometeu, aquilo que é bênção, aquilo que Ele viu que vai se tornar em uma grande bênção para nós. A morte do menino resultou lá na frente em uma grande bênção, através do testemunho, através de tudo aquilo que Geazi contava. Eles receberam ali um grande milagre novamente. Então, há mortes necessárias, sim. Há mortes ministeriais, há mortes onde Deus ele nos arranca com raízes de lugares. Há momentos em que Deus nos faz ficar só. Há momentos em que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente passa por lutas, por problemas, por provações. Deus permite acontecer alguma coisa. Como nós sempre conversamos, eu e meu esposo. Às vezes Deus permite coisas pequenas, para às vezes não permitir coisas grandes acontecerem de mal para a nossa vida. Então nós temos que entender que Deus é digno de confiança, que nós devemos confiar nele, porque ele não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Quando nós entramos neste nível de fé com Deus, nós passamos a viver uma vida com Deus melhor. Nós passamos a entender que mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendemos, nós vamos confiar no Senhor. Nós começamos a viver e a trilhar a nossa vida com Cristo com mais sentido. Nós passamos a entender que existe alguém que luta por nós e que nos cuida nos mínimos detalhes, que nos ajuda, que nos fortalece, que
Se eu amo a Deus, Ele está me cuidando, Ele está zelando de mim, da minha família. Se acontecer alguma coisa na sua casa, com você, com o seu ministério, com a sua vida, com o seu trabalho, existe um Deus que está trabalhando para dar o fim que você deseja, que é a paz, que é a alegria, que é o prazer. Então, se Deus permitir que hoje você perca alguma coisa, é porque amanhã Ele tem reservado coisas muito melhores. Há mortes, sim, necessárias. Que nós venhamos entender que Ele está cuidando de tudo. E Ele vai nos ajudar a chegar a um nível de fé, de compreensão, que vai ser bênção para a nossa vida. Essa foi a nossa meditação de hoje. Até o próximo vídeo e que você venha se alimentar da palavra do Senhor. De todas as formas, viemos compreender o agir dele na nossa vida. Amém?